Olá, tudo bem? E eu hoje estou aqui de novo para conversar com vocês sobre o caso da menina que não queria entrar na escola, né? Então, muitos pais, muitas mães sofrem nesse momento dessa separação, né? Da primeira partida da criança. Para crianças com autismo, isso ainda se agrava um pouco mais, porque existe uma insegurança grande da parte da mãe, da parte da criança, em deixar aquele mundo que ela conhece, aquele local, né, de conforto que é a presença da mãe. Então, ela tem dificuldade de se separar nesse momento para ir à escola, né? E esse caso aconteceu na escola que meu filho também frequenta. Meu filho é um autista severo e meu filho sempre entrou com muita naturalidade na escola. E eu vi aquela mãe de uma criança potencialmente autista, que depois veio a confirmar esse diagnóstico, né? Sofrendo com aquela situação. A menina não queria se separar da mãe e entrar na escola. E conforme a situação, a condição ia se desenvolvendo, se passaram anos, né? 2 anos para ser exata, em que essa menina tinha todos os dias a mesma dificuldade e acabava entrando na escola meia hora depois que todas as crianças já tinham entrado, aos prantos, carregada, puxada pelas monitoras da escola, e a mãe ia todo dia muito angustiada embora, deixando aquela criança naquela situação na porta da escola, né? A gente vê o caso aí de uma criança com autismo menina, né? E isso a gente pode hoje pensar em 4 meninos para uma menina com autismo. Então, sim, as meninas existem. O diagnóstico das meninas é um pouco mais difícil. Por quê? Porque as meninas conseguem esconder ou elas conseguem imitar comportamentos adequados de maneira mais fácil. Então, a gente tem um diagnóstico mais difícil. Talvez até o número de meninas e meninas seja muito equivalente, mas o diagnóstico em meninas é mais difícil. E por isso a gente tem essa diferença de números, né? Mas voltando ao nosso caso da nossa menina, o que a gente tem aí, né? A gente tem uma mãe ursa, né? É aquela mãe que protege essa criança. Por quê? Porque ela vê que a criança é diferente. Ela vê que as necessidades dessa criança são diferentes das necessidades dos outros. Ela entende que aquela criança precisa de mais apoio, precisa de mais proteção. Mas até aquele momento, né, ali dos 2, 3 anos, a mãe não sabe que essa diferença pode ser um quadro de autismo, principalmente nos autistas leves, né? Então a mãe, ela tende a super proteger essa criança, a criar um universo controlado para que essa criança viva de maneira mais confortável. Só que isso acarreta uma série de dificuldades para a própria criança, né? Ela tem dificuldades de autonomia, ela vai ter dificuldades dessa separação da mãe nesses momentos, principalmente no momento da escola. E isso vai se tornando cada vez mais evidente, né? E essa mãe percebe nesse momento que realmente a filha tem uma dificuldade específica de autonomia. Ela não quer se separar da mãe porque o mundo assusta ela. Porque ela não sabe falar a linguagem desse mundo, ela está indo para um lugar onde provavelmente ela não se sente confortável, pode ser porque ela tenha hipersensibilidades auditivas, pode ser porque ela não consiga se comunicar de maneira eficiente, ela não consegue dizer quais são esses momentos em que ela precisa de um tempo, ou ela precisa de um apoio mais significativo, ou uma atividade mais estruturada. Vamos contar também que essa é uma criança pequena, é uma criança de 2, 3 ou 4 anos, né? E por 2 anos essa mãe observava o comportamento meu com meu filho, autista severo, que todos os dias entrava na escola e um dia ela veio me pedir ajuda, me pedir auxílio, né? E ela falou: como você faz com o seu filho? O seu filho não fala, o seu filho tem dificuldade de comportamento, de compreensão,
e mesmo assim ele entra feliz todos os dias na escola. Ela falou, eu observo o seu comportamento. Eu falei, pois bem, então vamos lá, né? Já que você observa o meu comportamento com o meu filho, quais são as coisas que eu faço com ele todos os dias antes de entrar na escola? Em primeiro lugar, eu preparo meu filho para ir à escola, então nós vamos conversando no carro, nós vamos dialogando sobre o ato de entrar na escola. Então, mesmo não verbalmente, o meu filho está ouvindo, né, essas coisas, tá? Agora nós vamos à escola, quem nós vamos ver na escola? Ah, a tia fulana de tal. Ai, que legal, que dia bonito, vamos à escola. Então, primeiro, existe uma preparação para esse ato de ir na escola. Então, a própria mãe está empolgada com o fato de deixar a criança na escola. Então, essa partida é muito mais tranquila. Segundo, a segurança que eu vou buscá-lo. Olha, você vai à escola, mas eu vou estar na hora da saída e eu vou te pegar de volta. É só um tempinho lá. Você vai ficar com seus colegas, com sua professora, você vai aprender, você vai brincar, você vai cantar. Então, a segurança de que a mãe e o pai estarão lá no retorno, né? Essa é uma outra situação. Também, quando eu chego na frente da escola e vou me despedir do meu filho, eu desço ao seu nível, né? Ou ao seu faço contato visual direto no nível da criança, então eu não dou um abraço lá de cima, não, eu olho nos olhos, desço ao nível da criança e falo, olha, eu te amo muito, agora é a hora de você ir à escola, eu vou ficar muito feliz se você entrar agora na escola e for com a tia. Eu sei que você é inteligente, campeão e corajoso, então agora é hora de ir para a escola. Um beijo, um abraço, estamos entrando à escola. Um processo que parece muito simples para uma criança neurotípica, mas para as crianças autistas, isso constrói uma segurança, constrói autoestima, constrói autonomia. E é isso que a gente precisa fazer, né? E essa mãe veio me questionar justamente isso. Eu vejo que todo dia você faz a mesma coisa com seu filho quando ele vai entrar na escola e ele entra muito feliz. Eu falei, por quê? Porque há anos eu venho construindo essa segurança, essa autoestima. Quando ele tiver que mudar de escola, a gente vai fazer esse processo de novo, mas ele já vai estar seguro de que aquele é um ambiente seguro para ele também e que ele não está sendo deixado ali. Agora, o que você não pode fazer é deixar a sua filha chorando todos os dias. Isso está equivocado, porque ela cada vez aumenta a intolerância em relação à escola. Então, num processo de 2 anos que você acha que ela vai melhorar, ela só vai piorar, né? Então, muito bem. Sentei, conversei com essa mãe, né? Vamos lá, quais são os passos para você chegar na escola, né? Então, muito bem, desde a preparação de casa, vamos sair de casa, conversar com a criança no caminho da escola, e isso pode se aplicar a qualquer atividade que a criança for fazer. A gente está usando um caso, que é o caso da menina entrando na escola, mas ela poderia estar indo no shopping, ela poderia estar indo no cinema, então, preparar para o que vai acontecer, né? Pessoas com autismo têm dificuldade de imaginar, né? Têm dificuldade de montar histórias na sua imaginação. Então, quando a gente trabalha treinos, por exemplo, um desses treinos é trabalhar a parte lúdica, né? Imaginar, brincar com o carrinho, brincar com o herói, brincar de luta, simular uma situação para que a criança consiga brincar. Dificilmente uma criança com autismo consegue brincar sozinho, sem um aprendizado, sem desenvolver essa habilidade de imaginação, né? Então, é uma das questões do autismo. Então, para uma criança imaginar que ela vai à escola e automaticamente construir a imagem da escola, lembrar do rosto da professora, dos colegas, do momento de brincadeira, é muito difícil. Então, a gente precisa lembrar constantemente essa criança de que ela vai à escola, como é legal lá na escola, o que ela come na escola,
como que é a brincadeira, quais são as coisas que mais atraem, né? Aí entra a conversa com a professora, o que ela gosta de fazer na escola? Ela adora ir brincar na casa na árvore. Então, olha, vamos à escola, você vai brincar na casa na árvore. Então, essa dificuldade de imaginar é o que está deixando a criança ansiosa, né? Ela não consegue imaginar na cabeça dela aquele ambiente como um ambiente prazeroso. Então, a gente tem que construir essa imagem, né? Essa lembrança, essa memória na cabeça da criança antes dela chegar lá naquele lugar, né? E antecipar, por exemplo, se for um local novo, então vamos explicar, ó, vai ter muita gente lá, vai ter barulho, vai no cinema, vai ter uma grande tela, a gente vai sentar, o som é mais alto, né? Então, consiga fazer com que a criança entenda o que há por vir. Essa é a primeira coisa, né? Construir esse imaginário. Seja firme ao falar, né? Para todas as crianças, mas principalmente para as crianças com autismo, não devemos dar margem para interpretação e não devemos dar escolhas. Nós vamos à escola agora. Nós vamos à casa da vovó agora. A pergunta não é: você quer ir à casa da vovó? Não, né? Nós temos que ser firmes e assertivos. Isto é o que nós faremos agora. Nós não vamos pensar em outras possibilidades. Por exemplo, a história, você quer sorvete? A resposta é sempre sim, né? Então, decidir e tomar sorvete ou não é uma decisão dos pais e não das crianças. Então, seja firme, fale com propriedade com a criança, por mais jovem que ela seja, e principalmente se for uma criança com autismo, né? Então, nós vamos fazer isto, você vai colocar esta roupa, você vai comer esta comida. Se ela comer ou não é outra situação, mas o nosso discurso tem que ser assertivo, né? Depois, segundo ponto, olhe nos olhos da criança, se comunique para que a criança entenda que você está falando com ela, você não está falando com o vizinho, com a outra criança, com a sua amiga, né? Desça ao nível da criança, olhe nos olhos dela e fala: agora nós vamos entrar na escola, né? Demonstre segurança na hora de falar isso, né? Fale: olha, você é capaz, você é inteligente, você pode ficar longe da mamãe, a mamãe virá buscá-lo, você vai passar um momento incrível nessa tua experiência. Né? Então, demonstra essa segurança para que a criança também se sinta segura desse processo, para que ela não seja um experimento naquele lugar. Você sabe o que vai acontecer com ela, sabe que a experiência dela vai ser boa, você afirma e a reafirma quantas vezes forem necessárias para a criança, que aquele momento será um ótimo momento para ela, uma oportunidade de aprendizado. Se despeça, não deixe ninguém pegar a mão do seu filho antes que você diga: então eu estou indo e você vai entrar, a mamãe te ama, um beijo, tenha uma ótima manhã, né? Por quê? Porque aí você finaliza esse processo, a criança entende que nós começamos a nos preparar lá dentro de casa e no carro. Quando chegamos na escola, houve um momento da própria ação de entrar, de chegar, e agora a mamãe está finalizando esse processo e ela está me deixando. Então, existem passos nessa construção. Existe um começo, um meio e um final. Para a pessoa com autismo, é de extrema importância que essa construção do imaginário, do ideal de começo, meio e fim, esteja completamente claro na cabeça dessa criança, né? É importante porque a pessoa com autismo, ela tende a não ter isso. Por que as crianças com autismo tendem a querer assistir vídeos aleatórios, por exemplo, no YouTube, vídeos que não têm sentido, vídeos que não têm história? Porque é mais fácil para elas compreenderem. Compreender sequências temporais e sequências lógicas
é uma habilidade dificilmente adquirida por pessoas com autismo. Tem que haver treino para que isso aconteça. Então, quando você começa esses processos, você já está treinando a criança para entender sequências temporais. Então, saímos de casa, entramos no carro, do carro fomos à escola, nos despedimos, você está seguro e eu vou sair. Então, é uma sequência de tempo, certo? Então, isso também é um treino, né? É um treino de uma habilidade. Talvez, no caso desta criança, essa sequência temporal tenha sido falha na hora desse preparo. Talvez saímos correndo, não conversamos no carro, chegamos na escola, a minha mãe largou a minha mão e eu não sei o que está acontecendo. Essa é uma possibilidade. Então, pensar em todos os passos da ação é fundamental. Isso vai servir na alimentação, isso vai servir na hora de se vestir, isso vai servir na hora de tomar banho. Existe uma sequência para tudo, né? Então, quando eu vou comer, eu coloco os pratos. Dos pratos eu esquento a comida, eu coloco a comida no prato. Da comida no prato eu sento para me alimentar. Então, essa sequência tem que ficar clara para qualquer indivíduo, mas para pessoas com autismo, coisas que são aprendidas naturalmente por crianças neurotípicas, necessariamente não são para crianças com autismo, né? Se despeça. Então vamos lá, a mãe já foi firme, ela já olhou nos olhos da criança, ela já veio preparando a criança, estamos no final desse processo. Então ela disse adeus para essa criança. Ela entrega a criança a pessoa responsável. A criança começa a se jogar no chão, chorar, não quer ir, a pessoa tem que puxar a criança. Muito bem, a mãe tem duas escolhas nesse momento. Ou ela vai se afastar, porque ela já fez tudo o que ela podia por essa criança, ou então ela vai voltar lá. E aí o que vai acontecer? Se ela voltar na criança e ela falar, então fica um pouquinho aqui comigo, o que vai acontecer no dia seguinte? A criança vai fazer tudo novamente. Por quê? Ela recebeu um reforço, um reforçamento daquele comportamento inadequado. Então ela não entrou na escola, ela se jogou no chão, ela começou a gritar, ela começou a se arrastar para o lado da mãe e a mãe pegou e disse, então tá, então eu fico com você. Ela ganhou, né? Ela ganhou. Então, uma vez, se ela fizer isso, ela vai repetir no dia seguinte, mas durante 2 anos, ela já entendeu que toda vez que ela chorar, a mãe vai voltar e ficar com ela. E o medo dela ficar sem a mãe acaba, né? Então, o que ela tem que entender? Ela tem que entender que a mãe já fez tudo, a mãe está na sua razão. E que ela não vai ser reforçada por um comportamento inadequado, que a mãe não vai voltar se ela chorar. Caso ela chame, mamãe, eu quero te dar mais um beijo, a mãe pode e deve voltar. Por quê? Porque ela se comunicou de forma adequada naquela situação. Ela falou, mamãe, eu preciso de você mais 1 minuto. Ou, mamãe, eu preciso de mais 1 minutinho abraçadinha com você e aí eu vou entrar na escola. Isso é um comportamento adequado. A gente não está falando de crianças aqui que têm pais negligentes, por exemplo, né? A gente não está falando para ninguém abandonar a criança, pelo contrário, tudo isso é feito na base do carinho, da conversa, do amor, né? Mas a gente tem que ser firme, a gente tem que entender que a criança, ela só está fazendo isso, não é porque ela não gosta da escola, não é porque é horrível, não é porque ela sofre, não é. É porque ela busca a atenção da mãe naquela hora. E a mãe, ao longo do tempo, reforçou e reforçou esse comportamento. Então, é o único comportamento que ela conhece. A hora que eu chorar, minha mãe vai vir. Minha mãe vai ficar comigo, eu não vou ter que entrar na escola. Então, quantas vezes eu vi essa criança ir embora? Então, cada vez que ela foi embora com a mãe sem entrar na escola, esse comportamento foi mais reforçado e mais reforçado. Então, agora a gente tem um processo de extinção desse comportamento que se torna um pouco mais difícil e vai ser um pouquinho mais doloroso. Então, a mãe tem que ter plena ciência que a criança vai chorar e que ela vai
ter que sair daquela situação, com o coração partido ou não, com olhares atentos para essa mãe, com julgamentos sendo feitos, a mãe vai ter que ter a segurança de poder sair sabendo que ela fez tudo o que ela deveria. Então a mãe deixa a criança, se despede, a criança chora, se bate, ok, a mãe vira e não faz nem contato visual com essa criança. Esse é o primeiro dia dessa substituição de comportamentos, certo? Na saída, a mãe vai conversar com ela, vai falar, olha, eu estou muito feliz porque você entrou na escola, porque você entrou e a mamãe foi embora. Muito bem, no dia seguinte pode acontecer tudo de novo, a mãe prepara, faz tudo de novo, a criança chora de novo, mas podem ter certeza que o choro que demorava 5 minutos vai demorar 4 minutos e meio. E assim por conseguinte, em 4 dias, essa criança estava se despedindo da mãe e entrando na escola sem chorar. Em 4 dias, depois de 2 anos de sofrimento dessa mãe, né? É mágica? Não. É reforçamento de comportamentos adequados. É só isso, né? Essa mãe não puniu, essa mãe não bateu, essa mãe não fez nenhum escândalo para essa criança entrar. Ela simplesmente usou uma técnica baseada em análise do comportamento aplicada, que se chama extinção de comportamentos inadequados com o uso de reforçador, né? Então, o que ela fez? Ela não reforça, ela não dá atenção quando a criança se comporta de maneira inadequada. No 4º dia, quando a criança entra na escola, qual é a minha instrução para a mãe? Aplauda, faz uma festa, volta lá, abraça ela e fala, hoje foi o dia que você fez mais lindo, eu te amo. Aí você pode abraçar, pode beijar, pode comprar um presente para a criança quando ela sair da escola e falar, olha, hoje você vai ganhar isso aqui porque você se comportou para entrar na escola muito bonito. Eu adorei, eu estou muito orgulhosa de você. Esse é o dia da festa, porque aí você reforça o comportamento adequado. A criança fez o que ela deveria fazer. A mãe está livre, a mãe está feliz, a criança está feliz e segura naquele lugar. A mãe sabe que dali para frente ela não vai mais sofrer esse tipo de situação. E ela está preparada para enfrentar outras situações similares a essa, né? Então ela tem ferramentas já para poder transitar em outros lugares, para lidar com essas situações que acontecem de maneira inesperada muitas vezes. A criança se recusa a entrar na casa do coleguinha no dia do aniversário, né? Então, a mãe, ela já tem mais segurança, porque ela já passou por essa experiência, ela já tem algumas ferramentas, né? Existem muitas outras, né? Além dessas, mas aqui a gente está falando de um único exemplo, um único caso, certo? Nesse caso, né, a gente fez uma análise da função desse comportamento. Então, qual era a função? A criança, a menininha, queria a atenção da mãe. Era só essa a função do comportamento inadequado. E ela conseguia cada vez que ela se jogava no chão, né? Ela queria ficar com a mãe, ela queria atenção, chamar atenção. A partir desse momento, a vida da mãe mudou, a vida escolar da criança mudou, né? Essa criança já mudou 2 vezes de escola. Eu venho acompanhando esse caso e a mãe nunca teve mais essa dificuldade, nem no primeiro dia da nova escola, porque ela fez todos os passos, ela preparou 1 mês antes essa criança para a mudança de escola, ela conheceu a escola, ela viu o uniforme, ela comprou o uniforme novo, ela comprou o material novo, né? E a mãe veio preparando essa criança para esse momento, certo? Então, muitas coisas acontecem por falta de conhecimento, né? Não é porque a criança é ruim, não é porque a criança sofre, por nada disso, tá? Então, esse o meu conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, né? Esse é um estudo de caso que a gente usa só para exemplificar quais são as potencialidades e as possibilidades do uso de técnicas baseadas em análise do comportamento aplicada na vida diária de uma pessoa com autismo. E isso a gente tem ferramentas para solucionar N dificuldades, né?
N situações, problemas e ter uma vida normal, uma vida onde você tenha liberdade de ir com seu filho aonde você quiser, fazer a atividade que você preferir. Se a criança tiver que ficar sentada no restaurante durante 40 minutos para você conversar com seus amigos, ela tem essa possibilidade. É isso que a gente espera. Tá joia? Muito obrigada.